Fala aí galera, aqui é o dono do canal trazendo um novo vídeo para vocês. Hoje eu vou falar do que eu melhoraria no Omnitrix e sobre os defeitos dele. Bom, como vocês sabem, o primeiro Omnitrix do clássico, protótipo, por ser a primeira versão, e como o nome já fala, um protótipo, conteria várias avarias comparado ao Omnitrix definitivo. Primeiro defeito. Ele, caso bem tivesse transformado num alien e lutasse sobre um tempo considerável aí, uma luta bem longa e tipo uma batalha aí que ele batalhasse muito, a energia residual da fonte de energia do Omnitrix esgotaria no momento e entraria instantaneamente no modo de recarga, ou seja, bem não poderia nunca batalhar batalhas muito longas. Vemos isso quando ele luta como quatro braços contra o deus da morte Apushi, como ele quando luta com Kevin 11 na ponte com quatro braços, contra Vilgax e várias outras vezes no clássico que o Omnitrix descarrega e deixa ele na mão, ou seja, isso coloca a vida do usuário em perigo. O que eu mudaria? Eu faria algum esquema para que essa bateria durasse mais. E qual seria a solução? Em Omnitrix lá, o definitivo, em Omniverse, que é o Omnitrix final, todos eles, os três, levaram 6 anos para ser feitos, beleza? O Omnitrix lá definitivo, o que ele faz? A bateria não se esgota. Quando o usuário está lutando muito, para que o usuário não volte à forma humana e fique indefeso, o Omnitrix o reverte à forma humana, nesse caso de uma batalha intensa, ou se o usuário quiser mudar, trocar de alienígena, e assim ele se transforma em outro. Além disso, mantendo a bateria estável no modo ativo, não entra no modo de recarga e o usuário não fica em perigo, o que já coloca o Omnitrix Omniverse um nível superior ao do clássico, beleza? Outro fato interessante é que quando o usuário aperta o símbolo do Omnitrix no clássico, ele muda de um alienígena para outro diretamente, sem uma interrupção. Isso é prejudicial para o Omnitrix, podendo destruí-lo e dar um bug ou até mesmo um infarto no usuário. Isso foi confirmado por Eric Jongenberg lá do Reboot. Então, para isso, no Omniverse, o que seria melhorado foi que é o seguinte, dele reverter o usuário à forma normal, não sendo prejudicial nem para a saúde do bem e nem para a saúde do próprio Omnitrix. Assim, revertendo ele à forma humana, ele vira outro alienígena e conserva o tempo da bateria se estiver no modo ativo. Só no modo controle mestre que a energia é alimentada infinitamente e o usuário pode se transformar por quanto tempo quiser, até mesmo para sempre e sem efeitos negativos, nem do DNA assumir o seu controle. Outro defeito é que se o usuário ficasse na forma por muito tempo, sem a trava do Omnitrix do modo recarga nos modos ativos, o DNA da espécie alienígena assumirá o controle do usuário, o que é um defeito neste Omnitrix também. Já no Omnitrix definitivo, isso não acontece, porque mesmo no controle mestre, o DNA não pode assumir o controle do usuário, porque a bateria é alimentada por uma energia externa e não pela vida do usuário. Já no do clássico, era alimentado pela própria vida do usuário, o que é outro fator que pode colocar ele em um perigo muito grande, beleza, pessoal? Bom, outro dos defeitos do Omnitrix do clássico, se a tampa de cima fosse arrancada, geraria fusões híbridas muito monstruosas, pessoal, e principalmente aí de DNAs aí que são desequilibrados aí e que não tem compatibilidade, beleza? Que nem os sectobraços que em vez de se somar a força do quatro braços e o voo do insectoide, o insectobraço não cuspia as gosmas do insectoide e tinha dificuldade para voar devido ao peso do quatro braços. E também não possuía super força quando o sapo mutante pulou sobre ele e simplesmente foi esmagado, beleza? Outro defeito. Então, galera, isso aí seria um fator que eu, no meu caso, reorganizaria no Omnitrix. Teria que ser como no caso do Omnitrix, são fusões equilibradas e balanceadas, 50% de cada DNA. E no Trigonometrix, que é 50% de cada um dos 3 DNAs, fusões triplas, entendeu? Acima disso, que são fusões mais de 3 e as amálgamas, que nem do Kevin. Mas que ainda assim são equilibradas, mesmo no Kevin 11 vemos que ele consegue voar, usar super força, etc. A energia osmosiana equilibrou a energia das fusões, enquanto o Omnitrix protótipo não. E o Super Omnitrix seria pior ainda, segundo o Matt Wayne em seu Instagram, ou seja, o Omnitrix de Omniverse tem todos os pontos aí. Outra coisa que eu alteraria é que nas fusões, elas não precisariam ter que arrancar a tampa, e sim um recurso, um modo externo, e no Omnitrix que cruza os braços e se transforma, ou Trigonometrix apertando os dois núcleos de trás.
Se apertar o da frente só é apenas uma transformação. E no Biominitrix, se apertar apenas um bracelete é uma transformação, que por si só já é muito diferente. Além disso, outros defeitos que eu mudaria também. O Omnitrix era fraco a mana. Caso ela disparasse de forma como um feitiço de prejudicação, o Omnitrix, se absorvesse no normal, poderia redirecioná-la no protótipo. Mas se fosse conduzido que nem por um condutor, que nem feedback ou Ultra T, como vemos no filme Destruição Alienígena, poderia trazer sérios danos ao Omnitrix. Além do modo de magia, o bagunçar, ele ainda transforma as pessoas ao redor em alienígenas. Também vimos isso no Super Omnitrix. Ao Inspetor 13 acessar lá o controle mestre e esse modo ser ativado, beleza? O Omnitrix do clássico não possuía um modo de proteção contra magia, um modo Falsify, nem para sair como do reboot, nem para impedir a magia de bagunçá-lo. Mas é mostrado que se a magia for administrada corretamente entre bem um condutor e quem realizar a magia, o próprio Omnitrix, como vimos na Destruição Alienígena, onde Gwen faz um feitiço de encantamento bom com um Ultra T lá e mais o bem, pode sim dar certo. Mas quais seriam as avarias? Ele não possui proteção contra a magia e ela é feita de forma errada, desequilibrada. Então, que nem lá em Omniverse, Omnitrix Definitiva, isso aí foi consertado, esse bug, ele já tendo algumas melhorias, modo Falsify, como eu falei lá no vídeo sobre o Omnitrix do Reboot, e também sobre o de Omniverse, e já tendo proteção contra a magia, beleza? Então esse foi o final da primeira parte, pessoal, tchau!